eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Mais uma vez. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acabamos de ouvir no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao 22. E no comecinho, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Qual era o sentido do jejum? Entre os israelitas havia o costume da oração, da esmola e do jejum. Esse obrigatório em alguns dias do ano e possuía um caráter penitencial. Por isso, Jesus e seus discípulos são interrogados por não praticarem o jejum. Era um costume eles fazerem o jejum. A esmola, a oração, principalmente o jejum, e esse era obrigatório em alguns dias do ano, porque possuía esse caráter penitencial. Aí eles questionam Jesus: por que os seus discípulos não fazem jejum? E qual foi a resposta de Jesus aqui, no Evangelho de hoje? Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? É a mesma coisa como se nós estivéssemos numa festa, fôssemos uma festa, e a pessoa resolvesse fazer jejum naquele dia de festa. Não, o dia da festa é o dia para você festejar. O dia da festa é o dia que você vai estar festejando. Como no domingo. O domingo é um dia que nós não fazemos jejum. Eu já vi gente fazer jejum no domingo, né? Mas aí fica na liberdade da pessoa. Mas o domingo é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos nele, exultemos. Nós já ouvimos, né? E é o dia que nós vamos à Santa Missa. É o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor nós não jejuamos. Mas aí o Jesus dá essa resposta, né? Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Nesse sentido, nós devemos jejuar agora ou não? Sim ou não?
Sim ou não? Mas Jesus não está no nosso meio? E ele diz que quando o noivo está em nosso meio, nós não precisamos fazer jejum. Jesus não está no nosso meio. Quando nós falamos assim, eu brinquei lá hoje no meu trabalho, falei assim, eu vou falar hoje na missa que nós não precisamos mais fazer jejum. Aí a Marilena lá, a Maiara, já estão acompanhando. Só, padre, cuidado com o que você vai falar, hein? Nós não falamos, quando o padre fala assim, ó, eu falei ali, o Senhor esteja convosco. Logo mais na oração eucarística, no prefácio, a gente vai falar ali novamente, o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Mas 2 vezes, pelo menos, a gente fala na missa, o Senhor esteja convosco. E nós respondemos, então Ele está no meio de nós, não é verdade? Então se Ele está no meio de nós, então não preciso mais fazer jejum. Ele está no meio de nós. Não é verdade? Sim ou não? Agora confundiu de vez, né? Mas olha que interessante. Jesus está no meio de nós, sim. Jesus está no meio de nós pela palavra que nós proclamamos agora. Esse é o momento da palavra, onde nós estamos meditando a palavra. E por isso nós temos que comungar da palavra. Por isso que eu tenho que vir à Santa Missa, chegar no horário na Santa Missa, me preparar para viver bem a Santa Missa. Eu não venho à Santa Missa simplesmente para comungar. Eu não venho à Santa Missa, não, porque eu tenho que comungar da Eucaristia. Para eu comungar da Eucaristia bem, e os frutos da Eucaristia acontecer na minha vida, eu preciso comungar da palavra de Deus. Agora é o momento que nós estamos comungando da palavra. E Jesus está presente na palavra. Jesus está presente na palavra. Jesus está presente na Eucaristia. Logo mais quando o padre falar, eis o corpo de Cristo. Quando o padre falar, este é o meu corpo, é o corpo de Cristo. Este é o cálice da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Não é mais o vinho. As pessoas até têm falam até errado, né? O padre toma o vinho do cálice. Não, nós acreditamos. Quando Jesus instituiu a Eucaristia na quinta-feira santa, Ele instituiu e Ele disse, isto é o meu corpo. E Ele disse, este é o cálice da nova aliança, fazer isto em memória de mim. E graças a Deus a igreja continua cumprindo esse mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa e nós fazemos a consagração, nós falamos, isto é o meu corpo, é o corpo de Cristo. Nós consagramos o pão, nós consagramos o vinho, o pão se transforma no corpo de Cristo, o vinho se transforma no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está presente nas espécies eucarísticas, Jesus está presente também na comunidade, nos irmãos, Jesus está presente no meio de nós, sim. Por isso que é certo falar, Ele está no meio de nós, Ele está sim no meio de nós. Mas Ele está no meio de nós dessas formas. Não está no meio de nós mais como Ele estava naquela época. Naquela época Ele estava de forma visível, as pessoas viam Jesus. Ele estava junto com os apóstolos. Mas diz aqui o Evangelho mesmo de hoje, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Jesus, Ele subiu aos céus na sua ascensão, Ele subiu aos céus. Do tempo em que Jesus subiu aos céus, sua ascensão, até a segunda vinda de nosso Senhor, até a parousia final, até a segunda vinda de nosso Senhor, agora sim nós devemos sim jejuar, sim. Nós devemos sim buscar fazer o jejum, porque Jesus agora virá uma segunda vez. Porque qual era o sentido do jejum do povo do Antigo Testamento? Ele jejuava, e os discípulos também de João Batista, os fariseus, porque eles esperavam o Messias. Eles estavam esperando o Messias, por isso que eles jejuavam, faziam penitência, porque eles aguardavam o Messias. Mas o Messias chegou. Por isso que ele disse que agora não precisava mais. Mas vai chegar um tempo em que vocês vão precisar fazer jejum. E o tempo de fazer o jejum é agora. Porque nós estamos nesse tempo da graça, vemos um tempo do Espírito e tudo mais. Mas é o tempo também que nós aguardamos a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
E nós não podemos perder essa expectativa em que Jesus voltará uma segunda vez para separar o joio do trigo, para resgatar os eleitos de Deus e tudo mais. Agora, o sentido do jejum tem um outro sentido. O sentido do jejum agora, o jejum e a penitência não são abolidos, mas adquirem um sabor novo. Primeiro, os anima a viver com os olhos fixos no Senhor, esperando o seu retorno glorioso. Mas o jejum agora também, principalmente, irmãos, é importante que nós retomemos também essa questão do jejum. Nós esquecemos de fazer o jejum. Nós estamos deixando de lado algo que é tão importante e que nos ajuda, principalmente na sexta-feira. Não é só na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa que nós devemos fazer. Lógico, tem pessoas que têm problemas de saúde, um problema de estômago, então faz uma penitência. Gosta muito de café, como eu? Então deixe de tomar café naquele dia. Gente, quem gosta de café, deixar de tomar café um dia, é uma penitência. Parece que você cheira café em tudo que é canto, né? Não é verdade? Quem gosta de refrigerante, então, que não devia tomar nunca na vida, né? Porque faz mal para a saúde, né? Já faz mais de 8 anos que eu não tomo e não me faz falta, né? Não toma água, toma suco natural também, porque toma esse suco de garrafa também não presta também. Cuide da sua saúde também, importante. Mas quem gosta de refrigerante, ele não conseguiu se libertar deste mal, deixe de tomar refrigerante então naquele dia. Ou deixe de comer uma carne, então na sexta-feira, pelo menos faz uma penitência se não consegue fazer. Mas faz em que sentido? Faz só para ficar um pouquinho mais magro? Eu quero emagrecer, como fala o pessoal, né? Eu quero emagrecer, agora eu vou fazer um jejum. Vou fazer um jejum de quarta e de sexta para ficar um pouquinho mais magro. Isso não é jejum, isso é regime. E algumas vezes algumas pessoas estão precisando mesmo, né? Que é importante também cuidar da saúde. Mas o jejum tem um outro sentido. O jejum tem um outro sentido em que sentido, né? O jejum tem um sentido em que, se eu deixo de comer algo naquele dia, eu preciso ir guardando aquilo que eu deixei de comer. Se eu deixei de comer carne durante um mês na sexta-feira, só nas sextas, guarde aquele valor que você não gastou e dá para alguém que precisa. Esse é o sentido também. Porque o sentido do jejum, agora, esperando o Senhor que vem, ele é deixar de comer algo para ir ao encontro dos mais pobres, para ir ao encontro daqueles que mais precisam. Esse é o sentido também de fazer um jejum. Olhar para as pessoas que precisam, olhar para aquelas pessoas mais próximas lá do seu bairro, do seu grupo, da sua pastoral, que talvez estejam precisando. Não é só deixar de comer algo para economizar. Não, isso não é jejum. Mas é também olhar para o irmão. Mas o mais importante, olha que interessante, isso aqui eu tirei dos estudos que eu fiz preparando esta homilia. O mais importante do jejum é o amor aos irmãos, a caridade e a misericórdia. Esse é o mais importante do jejum, sabe? Porque de que adianta uma pessoa que faz... O jejum ele é importante de alimento, ele é muito importante, porque nos ajuda também na nossa disciplina, nos ajuda na nossa busca de santidade, nos ajuda no nosso autocontrole. Quando a gente deixa de comer algo também, a gente pensa naquelas pessoas que não têm o que comer, e tantas outras coisas. Ajuda no nosso equilíbrio psíquico, tudo mais. Mas o mais importante, de que adianta uma pessoa que deixa de comer algo e tudo mais e fica de cara amarrado para os outros naquele dia? Eu não vou comer nada esse dia, aí ela tem dor de cabeça, ela fica de cara feia para as pessoas no trabalho dela. Que tipo de testemunho ela está dando no seu trabalho? Não adiantou de nada. Tanto é que o Senhor diz que é para fazer o jejum, é para lavar o rosto, é para ficar animado e tal, para que as pessoas não vejam que você está fazendo jejum. Aí aquela pessoa tem ainda aquele jeito, né? Ela faz uma cara de piedade. Não, eu não vou comer nada hoje porque estou fazendo jejum. E ainda baixa a cabeça assim, né? Para mostrar que está fazendo. Você já mostrou para todo mundo que está fazendo, não resolveu de nada. Ou às vezes a pessoa ela até faz com boa intenção e tudo mais tal, mas lá no trabalho, na casa, dentro da família, no grupo, a pessoa é
né? Um cavalo, né? Para não falar outra coisa, né? O maior jejum que a gente pode fazer, primeiramente, o jejum da boca, às vezes, de falar mal das pessoas. Como a gente fala, às vezes, e fala, e critica, e dentro dos grupos, dentro das pastorais, dentro dos movimentos, dentro da casa também, das famílias. Fazer um jejum da língua também, às vezes, seja muito mais difícil de fazer o jejum de comida ou de outras coisas que eu citei aqui. O jejum da língua é muito importante, porque a língua pode nos levar para outros lugares, para não dizer para o inferno. A gente não se converter na nossa língua. Fazer um jejum da língua. Fazer um jejum, às vezes, da nossa maneira de julgar as pessoas, e ser misericordioso também com os irmãos. Por isso que é importante. O mais importante do jejum é o amor aos irmãos, a caridade e a misericórdia. E esse também é um dos segredos para que nós vivamos bem dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque se nós não tivermos a misericórdia e não nos envolvemos da misericórdia para com os de dentro de nossa casa, que tipo de cristão eu quero ser na sociedade e no mundo? Quer ter uma família feliz? Hoje em dia nós falamos muito, né? Como ter uma família feliz, quais os passos para ser uma família feliz e tudo mais. Mas você quer ter uma família feliz? Ou quer ter uma família abençoada por Deus? Primeiramente, tenha consciência de que sem a vida em Deus, meu irmão e minha irmã, sem a vida em Deus, a sua família não vai para lugar nenhum. E quem é responsável para trazer a sua família para Deus? Sempre a gente pensa no outro, né? É você que está aqui hoje ouvindo esta palavra, ouvindo a palavra de Deus, que está aqui nessa missa. É você que está acompanhando de casa. Você é responsável para trazer a sua casa para Deus. Primeiro ponto, se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, esqueça todo o resto. Nós precisamos retomar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a vida de oração. Padre, mas eu trabalho demais, eu corro para um lado, corro para o outro e tudo mais. Mas não esqueça Deus na sua vida. É importante estudar, é importante ter coisas, é importante as coisas materiais, sim. Mas isso não vai salvar o seu filho, a sua filha, sua esposa, e não vai salvar a sua casa. Não lembre de colocar coisas dentro de casa, mas não esqueça de colocar Deus dentro de casa. Quer ter uma família abençoada, quer ter uma família feliz? Comece a colocar Deus dentro da sua casa. Retome a vida de oração dentro de casa. Meu esposo não quer rezar, pois reze você. Convide o seu filho lá para rezar com você. Ele não quer, ele é criança. As crianças têm que obedecer à mãe, têm que obedecer ao pai. Faz com que ele reze sim o terço com você. Faz com que ele saia do computador, dos jogos lá que ele está viciado em jogos, e vai rezar o texto sim. Ele tem que ser obediente, pelo menos para... mas não deve obrigar a rezar e tudo mais. Se você não fazer com que ele aprenda a rezar hoje, daqui a 10 anos ele não vai rezar. Você precisa ensinar ele a vida de oração. Você precisa ensinar o seu filho a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, eu creio. Mas hoje em dia, o que acontece muitas vezes dentro de casa, com as famílias? Cada uma tem uma televisão. Aí a mulher gosta de novela, o esposo gosta de jornal e de jogo, o filho gosta de jogar, jogos de futebol, né? O filho gosta de jogar, aí cada um tem uma televisão dentro de casa, um está no quarto, outro está na sala, outro está na cozinha. Aí alguns assistem a Canção Nova, o Aparecido, o Rei de Vida, né? Graças a Deus. Aí fica aquelas brigas também, porque o esposo gosta de jornal, a esposa gosta da Canção Nova. Ou gosta da Aparecida, e aí... Então divide, então vê o jornal também, aí vê a Canção Nova, vê a Aparecida, mas vê o jornal junto com o esposo também, não é errado ver um jornal. Tem o jornal da Canção Nova, mas tem outros jornais também bons, eu também assisto, a gente tem que estar informado também. Sente lá com a esposa assistir um jogo de futebol. Eu não gosto de jogo de futebol, não tem problema, sente lá com ele, faz de conta que você gosta. Faz uma cara boa do lado dele. Senta do lado dele, abraça, vou ver o jogo com você hoje. Aí quando o time perde, aí pior ainda, né? Que aí fica de bico virado, né? O resto da tarde, o resto da noite.
Seja caridoso também com o seu esposo. Mas seja caridoso também com a sua esposa. Porque, primeiramente, essa vida em Deus. Hoje as pessoas, nós temos muito tempo para nós, mas temos muito pouco tempo para o outro, para o próximo, para o irmão. Nós nos tornamos egoístas. O mundo de hoje nos faz ser egoísta. Uma dificuldade tremenda de sairmos de nós mesmos. E por isso que temos nossas coisas, aí o nosso celular nos tira tempo também. E, irmãos, quantas pessoas, não são só histórias, situações que a gente acompanha, que a gente ouve, quantos casais se destruindo pelo WhatsApp, pelo celular. Quantas famílias se acabando por causa de algo que é bom, que nos ajuda, que ajuda até na economia, né? Na economia do celular e tal, o WhatsApp, ajuda muito na comunicação. Mas quem não sabe usar, usa para o mal, usa para ver coisas ruins na internet, e aí acabam se separando, acabam com tantas situações. Retome a sua vida, principalmente retome a sua vida em Deus. Padre, a gente só ouve isso mesmo, os padres falam isso, a gente tem que rezar, na família tem que rezar, mas uma família que não coloca Deus no centro, vai colocar o que no centro? Coloca outras coisas. Se lá na sua casa é só você que reza e busca a Deus, pois seja você fiel, a partir de você a sua família vai voltar para Deus. Mas se você desistir, aí é que o inimigo vai aplaudir mesmo, porque ele te tenta para você desistir. Ele coloca o desânimo na sua vida para você desistir. Ele coloca o cansaço, coloca as situações para você fraquejar, para você não ir à igreja, para você não ir mais ao grupo. Você acha que o desânimo, o pessimismo, o desânimo, o cansaço vem de Deus? Para você não ir à igreja? Para você não ir à missa aos domingos? Pelo menos aos domingos? É lógico que vem do diabo, do encardido, que não quer que você seja de Deus. E vai te tentar mesmo, se não ir. Vai te tentar, vai te dar uma dor de cabeça, bem naquela hora que você está saindo para ir para a missa. Aí você volta e não vai mais. Está se preparando para ir para o grupo de oração. Aí acontece alguma situação, se deixa você revoltado, ou você revoltado. Aí eu não vou mais, porque eu não quero ir desse jeito para o grupo de oração. Foi o encardido que fez com que a situação acontecesse para você não ir. Seja fiel. Combata o bom combate. Seja firme na fé. Não desanime. Mas também, aprenda também e ensine os seus filhos, desde criança já, a buscar a Deus. Ensine-os da sua casa a buscar a Deus. Colocar Deus na sua vida, na sua família. Ensine eles a rezar o texto, retome a oração do texto. Quantos de nós, da nossa casa, da nossa família, ensinamos nossos a ler a Sagrada Escritura? Já de criança. Como que você quer que o seu filho seja um homem da palavra de Deus, a sua filha seja uma pessoa da palavra de Deus, se nós não sequer abrimos a Sagrada Escritura com ele desde criança para ler um salmo? Nós precisamos valorizar as coisas de Deus. O mundo de hoje é um mundo que vai tentar tirar cada vez mais aqueles que nós amamos, os nossos filhos, vai tentar tirar cada vez mais de Deus, da igreja. Quando o seu filho chegar da escola, pergunte para ele o que ele está aprendendo na escola. Ou você não tem mais tempo para o seu filho. Ou você vai tentar lembrar do seu filho ou da sua filha, quando acontecer alguma coisa com ele, e que Deus o livre, vai que acontece dele, acontecer algum acidente com ele, aí você vai lembrar que ele existe, que ele era bom, que ele era... Por que não lembra dele agora, quando ele está vivo? Não que isso vá acontecer, mas já aconteceu, eu já presenciei. Ezequias de jovem. Aí o pai, meu Deus do céu, meu filho, não fui presente na vida dele. Quantas vezes ele chamou para brincar com ele, quantas vezes ele chamou para jogar bola com ele, mas agora adianta chorar as pitangas? Não adianta. E por que não valoriza enquanto está vivo? Por que você não valoriza o seu pai enquanto está vivo? Sua mãe enquanto está viva? Adianta chorar depois? Aquelas pessoas que se desesperam demais em velório é porque estão com peso de consciência. Nós vamos chorar assim quando nossos pais morrerem. Quando meu pai faleceu, nós choramos bastante, sentimos, sim.
Mas nenhum dos meus irmãos ficou desesperado, porque nós vivemos o que nós podíamos viver com meu pai quando ele estava vivo. Conseguimos viver, graças a Deus, viver bem com ele. Vivemos hoje com a nossa mãe, eu brinco que ela está com 75 anos, está melhor do que nós na saúde, né? E vai viver muito tempo ainda. Mas nós procuramos viver bem com ela, porque para aproveitar o tempo que nós estamos juntos, talvez eu vá antes que ela, ou os meus irmãos, não sabemos. Mas valorize o seu pai, a sua mãe, enquanto ele está vivo e vive com você. Não adianta depois chorar, não adianta depois reclamar. Talvez você mora com seu pai, vive com ele, ou se você não mora, liga para ele. Fale para ele que ele é importante para você. Ah, mas eu já sou homem, já sou grande, e daí? Ele continua sendo seu pai. Ela continua sendo a sua mãe. Valorize as pequenas coisas. Nós esquecemos desses pequenos detalhes. E depois, quando as coisas acontecem, aí que nós vamos lembrar. Pare um pouquinho de tantas coisas que nós nos preocupamos e temos que fazer. Quanto tempo faz que você não pergunta para o seu filho, que já é homem às vezes, como que ele está? Se ele está bem? Esses dias eu estava numa casa, e aí eu fiquei acompanhando, né? O pai, ele só cobrava dos dois filhos. Ele cobrava isso, aquilo e tal. Aí depois tive a oportunidade de estar só com ele e com a esposa. Ele falou: padre, eu tento educar meus filhos e tudo mais, não sei se eu estou fazendo certo. Eu falei: olha, eu estou percebendo que os meninos dão graça de sair, arrumar um tempinho, eles saem aqui da casa, eles não gostam de ficar na casa. Eles não gostam de ficar na casa que é deles, porque toda hora que eles chegam em casa há cobrança. Em nenhum momento, e os meninos são bons, em nenhum momento eu ouvi você elogiar os seus filhos. Os filhos não estão na droga, os filhos não estão na vida errada, pelo contrário, meninos bons, meninos que estudam, que lutam e tudo mais. Em nenhum momento eu vi você elogiar os seus filhos, seu filho, os seus dois filhos. Quantas vezes você já elogiou seu filho pelas coisas boas que ele... Ah, padre, mas o meu filho é isso, é aquilo e tal. Mas será que ele só tem coisa ruim? E as coisas boas que ele tem? Seu filho tem coisa boa, sua filha tem coisa boa. Olhe com um olhar mais de misericórdia também para os dentro da sua casa. Às vezes nós fazemos o jejum de tantas coisas, esquecemos de fazer o jejum da misericórdia, de olhar para os nossos, olhar para dentro de casa. Temos que cobrar sim? Temos que cobrar. Você como pai, como mãe, tem o direito de cobrar o seu filho, de cobrar a sua filha, de cobrar a roupa que ele usa, cuidado com essa roupa aí, minha filha, essa roupa não está evangelizando, nem dentro de casa, imagine de fora, né? Coloca uma roupa aí. Eu lembro um dia uma pessoa me contou: olha, minha filha foi lá na loja, comprou uma roupa, quando chegou dentro de casa eu fiz ela ir trocar. Porque imagina uma mocinha com uma roupa daquela. Não tem como. Por mais que tenha que se vestir bem, as moças, mesmo que estejam na igreja, sim. Mas tem roupa que não dá para uma cristã, uma mulher cristã usar. Não tem como. Então os pais têm que cuidar dos filhos. Perguntar para o filho onde ele está indo, quais são seus amigos, sim. Mas não é só cobrança. Seja também misericordioso dentro de casa. Seja também aquele que olha para a sua esposa e valoriza as coisas que a sua esposa está fazendo por você. Depois que casa, parece que a gente se torna, né? Vocês se tornam um ambiente dentro de casa, não elogiam mais um ou outro. O esposo não elogia mais a esposa. Tem toda aquela história que a gente sabe, né? Que a esposa arruma o cabelo e tudo mais, e o homem não consegue preparar. Eu lembro um dia, uma ministra da Eucaristia aqui, ela tinha, né, cortado o cabelo e tudo mais, tinha mudado o corte. E eu cheguei aqui de manhã, e normal, né? Celebrar a missa. E ela chegou: oi, padre, olha o meu cabelo. E ela jogava para um lado, pô. Eu não tinha nem percebido que ela tinha mudado o corte de cabelo. É mais difícil para nós mesmos perceber. Mas valorize as coisas que a sua esposa faz por você. Valorize a roupa que ela lava, a casa que ela limpa. E se não limpa, mas as coisas boas que ela faz por você. Você, esposa, valorize o seu esposo também. Vamos começar a criar um ambiente mais agradável dentro de casa. Como dizia o Padre Léo, né? Depois que casa, os animaizinhos vão ficando tudo grande, né? Antes do casamento é meio, né? Meu ursinho, meu fofinho, meu queridinho, meu gatinho. Depois que casa, é seu cavalo, seu elefante, sua égua, né? Eles vão aumentando os animais, né? Diminua os animaizinhos, né? Vai diminuindo, né?
Não deixa eles crescer demais. Senão, dentro da nossa casa, nós como cristãos, ao invés de nós exercermos a misericórdia, nós vamos exercendo, né? Aí a gente pode até fazer um jejum de comida, mas de que adianta? Eu não estou sendo caridoso. De que adianta? Eu não estou amando nem os irmãos dentro de casa. Eu estou amando. Que dirá amar os de fora. Que dirá amar os do meu trabalho, onde eu vivo. Vamos pedir ao Senhor esta graça no dia de hoje. E assim como na primeira leitura, diz que Jesus, ele foi, mesmo sendo filho, ele foi obediente, e obediente até a morte. Mesmo sendo filho, por aquilo que ele sofreu, aprendeu o que significa a obediência. Queiramos, no dia de hoje, ser obediente ao Senhor. Queremos, no dia de hoje, aprender o que significa a obediência. Eu quero encerrar com uma história, bem interessante essa história. Você já talvez tenha ouvido, mas a história é de dois irmãos que moravam em uma fazenda vizinhos, separados apenas por um rio. Iam se visitar todos os dias, à noitinha. As duas fazendas ficavam bem de frente uma à outra. Eles podiam se ver, mas a distância não permitia um diálogo, a não ser com o esforço de uma caminhada. Cada um deles caminha por longo tempo até chegar a uma ponte distante, atravessá-la e caminhar por mais um tempo até encontrar-se com outro irmão em sua fazenda. Ao se encontrarem diariamente à noitinha, conversavam muito e depois, aquele que foi ao encontro do outro, voltava para sua casa. Eles se amavam muito e faziam isso todos os dias. Mas um dia tudo mudou. Entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado. Mas agora tudo havia mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguida por muito e muito tempo de total silêncio. Eles podiam se ver do outro lado do rio, mas um virava a cara para o outro quando isso ocorria. Uma certa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. Estou procurando trabalho, disse um homem com aspecto de carpinteiro. Talvez o senhor tenha algum serviço para mim. Sim, disse o fazendeiro, claro. Vê aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu vizinho. Na realidade, é do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não podemos mais suportar-nos. Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem grande, um muro bem grande, assim não o verei mais. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão os materiais. O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu. Em vez de cerca, uma linda ponte foi construída ali, ligando as duas margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo o que lhe contei. Mas as surpresas não pararam aí. Ao olhar novamente para a ponte, viu o seu irmão se aproximando de braços abertos. Por um instante, permaneceu imóvel do seu lado do rio. O irmão mais novo então falou: você realmente foi muito amigo construindo esta ponte, mesmo depois do que eu lhe disse. De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçaram-se, chorando no meio da ponte. O carpinteiro que fez o trabalho partiu com sua caixa de ferramentas. Espere, fique conosco. Tenho outros trabalhos para você e você poderá morar aqui por quanto tempo quiser, até por toda a sua vida, pois eu estava separado do meu irmão sem vida e você nos proporcionou nossas vidas de volta. E o carpinteiro respondeu: eu gostaria muito, mas tenho outras pontes a construir e outras vidas a restaurar. Podemos refletir com esta fábula e questionarmos: qual é o nosso papel na sociedade em que estamos inseridos? Procuramos construir pontes ou muros? Estamos construindo pontes dentro de casa? Ou muros já tomaram conta da nossa casa, da nossa família?
Estamos construindo pontes ou estamos construindo muros? Que o Senhor nos ajude com a liturgia de hoje e nos dê a graça, ao invés de construirmos muro dentro de casa que nos separa dos nossos irmãos, que nos separa dos nossos vizinhos, que nos separa daqueles que nós amamos. Que o Senhor nos ajude com a liturgia de hoje, a nós, assumindo a palavra de Deus na nossa vida, assumindo a Eucaristia que nós comungamos, saímos desta missa com o desejo de levar o Cristo às pessoas, mas de construir ponte, de ligar as pessoas ao Senhor, mas também nós temos a coragem de irmos ao encontro dos irmãos. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. cançãonovaplay.com. Assine já!